Vamos lá, introduzir aqui com vocês, pessoal. Bem-vindo aí, boa noite a todo mundo. Boa noite, boa Queria noite. falar com vocês que esse mês agora a gente vai fazer uma especialização em dólar para todos os alunos aí da nossa comunidade. Então a gente vai partir do princípio do que é o dólar, por que ele surgiu, como é que ele funciona, tá bom? Depois que a gente entender como é que ele funciona, para que ele serve, a gente vai entender quais são as particularidades dele, os horários que é legal a gente trabalhar, por que é legal a gente trabalhar naqueles horários. Depois dessa parte da gente entender os horários do dólar, a gente vai partir para uma segunda etapa, que é entender um pouco do dólar junto com o fluxo. Então a gente vai ter uma aula só de fluxo, entendendo as ferramentas, como que a gente olha. A gente vai mesclar o fluxo com o gráfico também. Eu vou apresentar para vocês o que é o gráfico de atemporal, o gráfico de pontos, o gráfico de Renko. E no final a gente apresenta algumas estratégias de como operar o dólar, tá bom? Lembrando que isso aqui vai levar um tempinho para essa construção, então lá pelas últimas semanas que a gente vai falar sobre estratégia, tá bom? No início ela é um pouco mais puxada, um pouco mais maçante, porque é conteúdo, é coisa que a gente realmente precisa entender, é a estrutura do mercado, como ele funciona. Quando você entende a estrutura do mercado, você percebe muito mais o porquê que as coisas estão acontecendo. Não sei se vocês viram hoje lá, eu comentei no grupo, que eu, bem de manhãzinha cedo, eu falei, galera, os estrangeiros saíram do mercado de dólar. Eu fui fazer o cálculo de manhã, vocês vão aprender a fazer esse cálculo também todo dia para analisar o contexto do dólar. E vocês vão perceber que quando eu fiz esse cálculo, estava dando que ele estava comprado em 2.000 contratos. Tá? 2.000 contratos equivale ali a alguns, acho que 20 bilhões, tá? Em reais em contratos aqui no Brasil. Só que isso é um número muito baixo. É um número muito baixo, né? Geralmente o pessoal aí, quando está acima de 9 para 10 é muito alto, significa que o mercado vai subir. E de 7 para baixo significa que o mercado está muito fraco, que ele deve dar uma caída aí. Por quê? Porque o americano lá, por algum motivo que a gente não sabe qual, eles conseguem precificar o que vai acontecer. Eles conseguem prever de alguma forma, seja por informação, por taxa de juros ou o que for. E quando a gente faz esse cálculo, a gente percebe, tá, que o mercado ele vai dar uma movimentada bacana, se ele vai ter fluxo, se ele não vai ter fluxo. E tudo isso só é possível quando a gente entende a estrutura do ativo, tá bom? Então, vou começar aqui, vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Especialização em dólar futuro. Então vamos lá, o dólar futuro é um contrato dos Estados Unidos da América, pode servir para proteção ou especulação sobre o preço da moeda em data futura. Assim como para investidores que, por exemplo, tenham recebíveis em dólar nos Estados Unidos da América, ou exposição para pagamento de passivos na moeda em datas futuras, ou até mesmo negociar sobre a tendência da moeda no futuro e assim usufruir lucro. O que isso quer dizer, pessoal? Né? Vamos lá, vamos por parte a parte. O contrato futuro de dólar dos Estados Unidos da América pode servir para proteção ou especulação sobre o preço da moeda em uma data futura. Ou seja, a gente está pensando em como que esse dólar vai estar daqui a um mês, qual é a projeção dele, né? Quando o dólar cai, a gente vê no gráfico, não é o valor real que o dólar está nesse momento, é o valor da moeda futura. Então, o que o pessoal faz? Proteção ou especulação. Sendo que a proteção do dólar futuro, pensa você aí que você comprou uma máquina agrícola, você aí é produtor rural, você comprou uma máquina agrícola e parcelou ela em 300 meses, um exemplo, né? 300 meses aí. Então, você chega para o banco e fala assim, cara, eu comprei essa máquina, eu comprei ela quando o dólar estava a R$4. Se eu comprei nos Estados Unidos, a taxa de juros vai ser de acordo com lá, né, com o valor do dólar, verdade, com o valor do dólar aqui. Se tiver uma alta lá, o nosso dólar aqui sobe e eu vou acabar pagando mais juros. Então, eu peço para o banco fazer uma trava, tá? O banco ele tem essa particularidade que ele vai dar um jeito de fazer essa trava. Então, ou ele vai comprar e vai vender, vai diminuir o médio dele, vai fazer um preço médio
para conseguir fazer essa trava e garantir que a sua taxa de juros permaneça a mesma, tá? Então, quando a gente fala que ele é usado como proteção, é muito isso, assim, quando você tem investidor, você tem recebíveis, ou então você é um fundo, né? Você é um fundo internacional e você vem e se protege numa moeda que é um pouco mais fraca. O real, ele é mais fraco do que o dólar. Então, você pensa assim, se eu tenho lá 4 mil dólares, eu externo, trago para cá para o Brasil, automaticamente eu estou convertendo a minha moeda em reais. Então, se o dólar valoriza, o real vai valorizar e eu acabo aferindo um lucro sobre isso. Então, essa é a parte da especulação, tá, sobre o preço da moeda. Eu introduzo a moeda americana no Brasil, esperando que o real se desvalorize para a minha moeda valorizar. Com isso, eu consigo comprar mais moeda brasileira e consigo aferir um lucro. Então, essa é a parte da especulação. Vamos para a segunda parte aqui. Então, temos dois ativos, né? As características técnicas do dólar aqui. Então, o código do dólar é o DOL, tá? Um contrato de dólar equivale a 50 mil dólares, né? 50 mil dólares. A cotação com o real equivale a $1.000, ou seja, a cada meio ponto que ele oscila é igual a oscilação de $1.000. O dólar cheio, por padrão, você tem que operar... Tá na tela não, Alan. Tá não? Tá não. Opa, valeu para avisar. Coloquei aqui, mas eu confirmei. Vamos lá. Então, o lote padrão do dólar são 5 contratos. Então, você só consegue operar com 5 contratos no dólar cheio, tá? O último dia de negociação do dólar geralmente é no último dia do mês, último dia útil, né? Sendo que no último dia útil você já consegue operar o contrato do mês seguinte. Tá? Aqui, ó, data do vencimento, último dia do mês, e o contrato vence todos os meses. Todos os meses a gente tem vencimento no dólar, diferente do índice aí, acho que a gente tem a cada 2 meses, se eu não me engano. Tá? Um outro contrato que foi criado com base no dólar cheio, até para trazer novos investidores, pessoas físicas para o mercado, foi o mini dólar. O contrato de dólar futuro comercial é o segundo contrato derivativo mais negociado no mercado brasileiro, perdendo apenas para os contratos futuros de DI. Pode servir para proteção ou especulação sobre o preço da moeda em data futura e é bastante demandado pelo mercado. O contrato pode ser utilizado como proteção para investidores que, por exemplo, tenham recebíveis em dólares americanos ou exposição em pagamentos de passivos na moeda em datas futuras, em valores nacionais inferiores ao do contrato padrão, ou até mesmo negociado sobre a tendência da moeda futura e assim aferir lucro. O contrato futuro de mini dólar comercial possibilita que o mercado negocie as expectativas futuras da moeda, com um custo menor do que o contrato padrão, ou seja, ele é uma forma de trazer novos investidores para especular no mercado sem que eles tenham que desembolsar todo aquele dinheiro, né? Todo esse dinheiro aqui de $1.000 por contrato. Então, é um ativo super alavancado que a gente tem para operar. As características técnicas do nosso mini dólar: a taxa de câmbio é em reais, o código é WDO, tá bom? O tamanho do contrato, olha aqui a diferença aqui, ó. Equivale a 10 mil dólares americanos. Olha o tamanho do contrato do dólar cheio, 50 mil dólares, o mini dólar 10 mil dólares, tá? A cotação é por $1.000, meio ponto a cada $1.000 também. O lote padrão você consegue operar com um contrato, tá? Mesma coisa com o dólar cheio, ele negocia até o último dia útil do mês, tem vencimento todos os meses. Alguma dúvida até agora? Então, algumas características técnicas aqui, vantagens do produto do dólar, né? Proteger o investidor contra oscilações indesejadas de preço, que é o famoso hedge. O hedge é o cara que ele está fazendo a proteção, como eu falei no início da aula com vocês, o cara ele tem uma dívida estrangeira e ele precisa que essa moeda não oscile muito, então
ele acaba solicitando para o banco que faça esse tipo de proteção. Você vai ver que mais para frente que não é todo mundo que faz hedge, não é todo mundo que tem esse cacife para fazer o hedge, tá? Uma vantagem é que ele possibilita a alavancagem de posição. Hoje em dia, a gente com R$ 25, a gente consegue operar um contrato, né? Então, se a gente tiver aí R$ 100 na conta, a gente já consegue operar até com 4 contratos alavancado, que é muita coisa, tá? É muito alto. O dólar ele tem a transparência de negociação, porque as plataformas hoje são eletrônicas, elas são acessíveis, né? A gente vê aí quem utiliza o Profit Pro, o Trade ou outras ferramentas de negociação. E ele tem um valor menor para a gente negociar em relação ao contrato padrão, porque aqui a gente consegue negociar com apenas um lote e no padrão a gente só consegue negociar com 5 lotes. Aqui eu trago um dado que é muito legal para a gente reparar como funciona, né, o ranking dos participantes. Então, olha quem são os participantes aqui que mais interferem no dólar, né? Que mais tem contratos no dólar. Então, a gente tem a Ideal. É até legal a gente perceber que isso aqui muda, tá, pessoal? Isso aqui não é uma coisa que se mantém para sempre. Mas a gente percebe hoje que isso aqui quer dizer o quê? Que essas 5 corretoras aqui são as que mais trabalham com fundos de investimento estrangeiro, tá? Esses grandes negócios. Por que eu sei que são os grandes fundos? Porque quase todo o fluxo que tem dentro do dólar, ele é feito pelos investidores estrangeiros. E os investidores estrangeiros, para entrar com dólar no Brasil, toda forma. Vou explicar um negócio antes aqui para vocês. Para você internalizar dólar no país, você não pode pegar uma mala lá, trazer dólar, trazer numa mala e internalizar ele aqui no Brasil. Toda entrada de dólar que seja legal, ela precisa ser feita por meio de uma transação financeira. E essa transação financeira é feita perante a bolsa, tá? Então, existem as corretoras que são licenciadas, não são todas que são licenciadas, não são todas que têm a certificação necessária. E para o cara trazer o dinheiro dele, ele tem que colocar na corretora, ele tem que passar pela bolsa, tá? E quando ele passa pela bolsa, a gente tem um risco da oscilação, da expectativa e tudo mais. Por isso que existe o hedge. Porque você imagina lá, se eu estou trazendo 10 milhões de dólares para o país, eu não quero ficar à mercê da oscilação. Eu entro no... O que eu quero fazer? Eu quero entrar com os meus 4 milhões e quero que meus 4 milhões entrem tranquilo. Eu não quero que entre 3 milhões, eu não quero que entre 5 milhões. Entendam isso? Os fundos, eles não estão ligando se ele vai subir ou se ele vai cair. Tá? Ele está pensando em proteção. Então, quando ele quer internalizar o dólar no país, ele pensa em proteção. Quando ele pensa em proteção, por isso que a gente fala muito do hedge, porque o hedge ele vai fazer essa proteção. E os bancos eles são obrigados a dar liquidez para esses hedges, tá? Para essa galera que está trazendo dólar de fora. E para o dólar não ficar exposto em grandes posições e para também não deixar os investidores ficarem expostos em grandes posições, ele faz essa proteção, tá bom? Voltando ali a nossa aula. Então, aqui a gente tem o ranking dos maiores participantes hoje, atualmente, no dólar. Então, a gente tem a Ideal, né, como maior participante aí, ó, 10 milhões de contratos, tá bom? Lembrando que a cada 1.000 contratos equivale a 1 bi. Então, você imagina quanto que esses caras movimentam no dia em contrato. Segundo, a XP, UBS, a Modal e a Clear. Olha que legal, né? As corretoras aí de pessoas físicas tendo um espaço dentro do mercado institucional. Quando eu falo corretora de pessoa física, é que em suma a conta, as maiores contas que estão lá, as contas que estão lá dentro são de pessoas físicas, né? Então, o institucional não estava muito presente até pouco tempo atrás, mas a gente já percebe que por algum motivo, ou porque elas já tiraram as certificações necessárias, elas começam a serem procuradas, né, para quem precisa internalizar dólar no nosso país.
Aí aqui, ó, até uma dúvida muito legal que as pessoas falam assim, se juntar não sei quantas pessoas ali, pessoa física, a gente consegue movimentar o mercado. Cara, a gente não consegue movimentar o mercado. A gente não consegue movimentar o mercado. Nem se a gente fosse aqui, ó, acima de 60%, acima de 60% dos negociadores dessa moeda. Por que que eu digo isso para vocês? Por que que a gente não conseguiria? Só um instantinho. Por que que a gente não conseguiria? Porque o não residente, que é o institucional estrangeiro, ele opera direcional ou ele opera fazendo proteção. Pessoa física, cara, é cada um para um lado. Cada um opera o que acha, o que está vendo do gráfico. Então, mesmo que se você pega todo mundo aqui e fala, vamos comprar todo mundo, em quantidade, a gente não teria força para manter uma compra direcional comparada a um institucional. Né? Imagina aí se a gente vai, cada um tem R$1.000 na conta. Se a gente juntar os R$1.000 de todo mundo, a gente anda 1 ponto, o cara anda 10. A gente não tem força suficiente para segurar o mercado. Então, a gente tem essa participação aqui, ó, no mercado de dólar. Tá? Instituição financeira, 5%. Investidores institucionais, não residentes, que é o que traz fluxo para o nosso dólar. Pessoa física, que é a gente especulando, e tá? Os outros aqui, que pode ser fundos e outras coisas. Tá? Agora vamos passar por um ponto que é muito importante para o dólar, tá bom? Eu creio que seja um dos pontos. Na verdade, o dólar ele tem muitas particularidades de horário, tá? Além do ajuste diário que a gente tem as prévias da Petax, que mexe muito com o dólar também, né? A gente tem a data da rolagem e tem o horário da última Petax do mês também, que interfere tudo isso no nosso mercado de dólar. Então, o que eu quero falar para vocês aqui? O dólar, ele é um ativo de motivos. De motivos. Todo dia tem que se operar dólar. Todo dia alguém tem que operar dólar. Todo dia. Seja um banco, seja um fundo, seja o que for. Todo dia os caras têm um motivo para operar dólar. Seja para fazer uma proteção, todo dia tem transação financeira, né? Todo dia o banco está exposto de alguma forma com a moeda estrangeira. O nosso país está exposto com a moeda estrangeira, então ele tem que regulamentar. Por isso que ultimamente a gente tem visto bastante swaps aí, o banco fazendo várias vendas para segurar o dólar, né? Então, o interessante do dólar é isso, ele é um ativo de motivos, tá? Todo dia tem um motivo para se operar o dólar. E o que é o bendito do ajuste diário, né? O que é? Você pensa que eu comprei o dólar hoje, aí a 5.570, e eu dormi posicionado com ele. Para que serve o ajuste diário do dólar? O ajuste, ele serve para equalizar as operações. Por que foi criado o ajuste? Antigamente, o cara estava montado numa posição. Vamos lá, ele comprou o dólar a 5.570 e o dólar caiu. Esse cara começa a tomar prejuízo. Aí ele dorme posicionado achando que o mercado vai voltar. Pensa que esse cara está dormindo com 2.000, 3.000, 5.000 lotes. Então o prejuízo dele é gigantesco. Ele passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa uma semana posicionado e essa posição começa a cair. Quem tem o prejuízo é a corretora, né? São os bancos brasileiros. A bolsa tem esse prejuízo. E para a bolsa não arcar com esse prejuízo, todo dia ela equaliza as operações de um dia para o outro, fazendo o ajuste diário, tá? Então ela pega as médias das negociações do dia ali, ela soma as duas, divide por 2 e chega nesse cálculo do ajuste, tá? E por que esse ajuste é importante? Por conta disso. Imagina se eu estou posicionado em 3.000 contratos e ele está negativo. Os bancos querem receber esse dinheiro, né? Eles querem receber esse dinheiro. E para eles receberem esse dinheiro, eles têm que equalizar. Então é meio que uma trava que a bolsa faz todo dia para que quem ganhou ou quem perdeu dinheiro pague para a bolsa esse diferencial, mesmo que no outro dia ainda tenha negociação.
Então você pensa aqui, ó, que interessante. Espera aí rapidinho, só vou ligar a luz aqui, só um minuto. Voltei. Então, o ajuste diário, ele funciona para equalizar, né, os comprados e os vendidos. Aí o que veio interessante aqui, ó, no dia seguinte, os participantes que dormiram posicionados amanhecem comprados ou vendidos no preço de ajuste, o que pode gerar fluxo na abertura. Então, vamos lá mostrar aqui no gráfico. Deixa eu mostrar no gráfico para vocês, porque o ajuste diário, ele se forma entre 13h50 e as 14 horas. É numa janela de 10 minutos, tá? É numa janela de 10 minutos que ele se forma. E a partir do momento que ele se forma, esse ponto ele deixa de ser relevante. Hoje foi um dia que foi muito atípico, né? Porque o mercado caiu muito, então o ajuste ficou muito longe, né, da abertura, mas muito porque o mercado também subiu muito por conta do lado payroll, né? Então a gente começa a ver aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar. Deixa eu inserir. Qual horário que você falou aí do ajuste? 13 horas? Entre as 13h50 e as 14. São 10 horas. Não, 10 minutos para sair esse ajuste. E geralmente é um horário que tem muita briga, porque todo mundo quer se manter posicionado em um bom preço, né? Então deixa eu colocar aqui. Porque eu coloquei só o de hoje, mas vamos ver dos dias anteriores. Olha lá. Ó, o de hoje ficou bem distante, ó. O ajuste ficou bem aqui em cima, ó. 5.650. Mas olha que legal, quando a gente percebe que o mercado, beleza, do ajuste para cá, ele caiu, caiu mais de 100 pontos hoje, né? Mas se você pensar que esse pessoal aqui comprou muito no dia anterior, na sexta-feira, né, ó, os caras compraram 80, subiu 80 pontos e desceu muito. Desceu ali 125 pontos em média ali, 125 pontos. Se você equalizar essas operações do dia para o outro, dá 80, 90, 110, dá 40 pontos de dólar. Uma média, tá, pessoal? Uma média bem por alta aqui, por dentro de cabeça. Então, a gente tem aqui, ó, entre os comprados e os vendidos desse dia, se equalizar, dá uma diferença de 40 pontos de spread de um dia para o outro, tá? Para a gente, isso parece muita coisa, tá? O grande player também é muita coisa para ele, só que, como ele já vem comprando, ele vem fazendo o seu médio todos os dias, né? Todo dia ele compra um pouquinho, todo dia ele compra um pouquinho, ele acaba diminuindo essa diferença. Mas esses são pontos que geralmente tem muita briga, porque ó, se aqui, ó, o mercado hoje fechou o ajuste no 5.660, amanhã, quando o mercado abrir, quem está posicionado vai abrir nessa posição de 5.660. Então, se o dólar abrir ou com gap de alta ou com gap de baixa, a gente vai ver algum player que vai estar tomando prejuízo. Então, vamos lá. Se o dólar abrir aqui, ó, com esse gap do 5.556, ele abrir aqui próximo do 556. Cara, o cara que dormiu posicionado, ele vai abrir aí com 95 pontos de spread. E o que esse cara tende a fazer na abertura? Ele tende a tentar ajustar esse preço. Então, a gente tem que acompanhar. Por isso que eu falo que a gente tem que usar o fluxo e o gráfico. Por quê? Você não consegue ver essa briga pelo gráfico. Precisa do fluxo para poder acompanhar. Para você ver quem está colocando ordem, quem está colocando lote. Tá? Vocês vão aprender o que é o desbalanceamento do mercado na abertura. Quando vocês veem pessoal aí que está operando, por exemplo,
na abertura, que bate meta e tudo mais, vocês vão entender que o que esse pessoal está operando é o desbalanceamento. E o desbalanceamento, ele gera um direcional, tá? Ele é uma operação que ela é muito rápida de se fazer, precisa de muito treino, mas depois que você aprende a fazer, você vai ver que ela é bem tranquila de se analisar, só requer prática, tá? Então, vamos voltar ali para o ajuste, para eu mostrar mais uma vez para vocês. Esse aqui é o ajuste. Ó, se a gente pegar de dias anteriores, a gente está vendo que o ajuste ele começou a ficar... Deixa eu colocar no FUT, que é melhor para ver. Vou colocar no gráfico aqui de diário. Esperar ele carregar. Essa linha do ajuste tem no Profit, né? Ou foi você que traçou? Tem no Profit. É um indicador, né? Tá. É um indicador. Vou mostrar aqui, ó. Vou até colocar ele aqui de novo e vou falar no... Você vai clicar com direito, inserir indicador, vai colocar Prior Coach, ajuste. Clica aqui, coloca ele dentro do seu gráfico e inserir. Tá? Não vou colocar porque eu já coloquei. Então, ó, a gente percebe aqui, ó, que o ajuste foi aumentando, deu uma corrigida, aumentou, corrigiu, aumentou. Então, ó, o cara que ele fechou, imagina, olha que beleza. O cara que dormiu posicionado aqui, tá? Ele pegou esse ponto, ele estava posicionado aqui e ele conseguiu aumentar o preço médio dele em 30 pontos. Ele dormiu posicionado aqui, olha o tanto que ele conseguiu. Olha o tanto que ele conseguiu aumentar o preço médio dele. 199. Hoje a gente teve uma grande... Oi. Só uma dúvida. Então, quer dizer, o indivíduo lá dormiu numa taxa e ele acorda na taxa do ajuste, é isso? Na taxa do ajuste, todo dia. Legal. Todos, por isso, né? Todos. Até a gente. Se você dormir com um contrato, você vai estar posicionado, você vai, no outro dia, quando você abrir sua tela, você vai ver que você está com prejuízo ou que você está com lucro, automaticamente. Aí, quando o mercado abre, começa a briga, porque quem está muito longe do ajuste e o seu médio está muito longe, tende a puxar o mercado para o lado, tentar fechar pelo menos esse gap aí na abertura e conseguir, durante o dia, né, administrar a sua posição. Bacana. Obrigado. De nada. Então, vamos lá. No diário aqui a gente consegue ver, né? Vamos ver no gráfico 60. Deixa eu tirar esse indicador aqui. Vamos lá. Vou tirar essas prévias aqui também da Petax. A gente vai falar sobre prévia da Petax. Vamos falar sobre ajuste. Ó, olha aqui que interessante quando a gente começa a ver. Na semana passada, eu falei no início da aula sobre o cálculo, que é muito importante a gente fazer esse cálculo da quantidade de contratos comprados e vendidos. Mais para frente eu vou ensinar vocês a fazerem esse cálculo. Mas olha aqui quando a gente vê. Nesse dia aqui, tinham cerca de... Se eu me lembro que eu tinha feito esse cálculo, tinha cerca de 20 mil contratos comprados no dólar. Né? Esses 20 mil, se a gente pegar para cá, olha o que eles conseguiram movimentar. E você vê que o preço médio foi só aumentando. Ó. O ajuste veio para cá, o ajuste veio para cá, o ajuste veio para cá, o ajuste veio para cá. Beleza, fez um pullback, o ajuste ficou lá embaixo, mas foi recuperando até que chegou em um ponto de exaustão, que o ajuste ficou menor, e os compradores começaram a não ter mais força para levar o dólar para cima. Aí que vem o pulo do gato legal do dólar, né, para a gente analisar. Quando você faz o cálculo dos investidores estrangeiros e vê que eles tiraram os dólares do Brasil, eles já estão precificando alguma queda, por algum motivo. A gente nunca vai saber como que esses caras fazem o cálculo, mas eles fazem. E nesse momento aqui, que a gente percebe esse cálculo, pelo indicador, a gente vai olhando e falando, cara, tá subindo, tá devagar, mas tá subindo. Mas quando a gente olha na microestrutura do mercado, né, nos manuais da bolsa, a gente percebe que vai acontecer algum movimento. E foi o que aconteceu hoje. De manhã cedo, eu postei lá no grupo, falei que tinha um número muito baixo de contratos estrangeiros no Brasil e eles poderiam estar precificando alguma coisa. Então, os caras embolsaram um lucro ali desde o dia 17/9, onde começaram as compras e foram realizando até
até hoje, que deu 11 dias no total. Tá bom? Então é muito importante vocês entenderem qual é a importância do ajuste, qual é a importância de se calcular a posição líquida dos players dentro do dólar. Show de bola? Alguém tem alguma dúvida? Show, posso continuar? Alan, sobre esse cálculo, tu ainda vai passar para a gente, quer dizer, pelo menos onde a gente busca essa informação? Vou ensinar todinho vocês a fazer aqui. Ah, beleza. Não, bom? Porque hoje eu queria muito mais que a gente focasse no que é o ajuste, né? Como que ele funciona e como que o ajuste relacionado com outras ferramentas, né? Com um cálculo de quantidade de contratos, ele faz a gente entender qual é o movimento que o dólar vai fazer. É que ele tende a fazer, né? Não é o que ele vai fazer, porque a gente também não consegue adivinhar. Mas outra coisa também, tá? Lá no final do curso vocês vão aprender uma estratégia muito simples. Não foi eu que desenvolvi, não foi eu que criei, eu só utilizo, tá? Vi essa estratégia há muitos anos atrás. Várias pessoas dão vários nomes para ela, tá? Tem o cara o lápis, por exemplo, que chama de chicote. Tem outros que chama só de operar o ajuste, que o cara ele fala que formou o ajuste, rompeu a máxima, você compra. Que é geralmente aqui, ó, rompeu a máxima, você vai lá e busca 3, 4 pontos. É só o chorinho do mercado dizendo isso. Então deu o horário ali de 4 horas, ó, 5h50, 4 horas aqui ele rompeu a mínima, você vende, porque é a mínima do dia, o ajuste já não é mais importante, já não tem mais briga para jogar o preço para cima, porque o ajuste já foi feito, né, já foi aceito. Então, rompeu a mínima, você busca aí 3 pontos, pelo menos, com stop de 3 pontos. Ó, aqui deu até mais, deu 24. Mas isso aqui tudo a gente vai aprender na parte operacional. Tá? E sempre dá isso aí? Galera, dá... Sempre não, porque sempre é muito relativo. Não existe, né? Não existe, né? Mas é uma operação de alta probabilidade. Então, você imagina aí que se você for paciente, o problema é que as pessoas quebram antes de chegar aqui. Né? Então, você imagina, essa operação aqui é para acontecer entre 3h50 e 4 horas. 4 horas da tarde, a maioria das pessoas já bateram meta de manhã, ninguém vai ficar no mercado para pegar 3 pontos à tarde. Né? Ou tomar um stop de 3 pontos. Mas é uma estratégia de alta probabilidade. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Quem for curioso aí já vai dar uma pesquisada e vai achar esse tipo de estratégia aí, mas a maioria das pessoas são muito ansiosas para conseguir esperar essa operação do ajuste. Ou também já bateram meta, né? Que a gente acredita aí que todo mundo já deva ter batido a meta antes de chegar esse horário. Um outro ponto que é muito legal de se falar de dólar também, deixa eu compartilhar, é a questão da rolagem, tá? A rolagem também é uma outra característica interessante para o dólar. Por que ela é interessante? Elas são operações realizadas por investidores que desejam migrar suas posições para o próximo vencimento. Então, imagina o cara, ele está comprado em 10 mil contratos, ele, por algum motivo, acha que o dólar ainda vai subir, ou então ele está se protegendo para alguma taxa de juros que pode vir em alguns anos, ele pega esses 10 mil contratos dele e sai do dólar, por exemplo, do dólar V, que era o dólar do mês passado, e vem para o dólar X. Tá? Esse é um tipo de operação que a gente, pessoa física, não pode fazer. Tá? Existe uma operação especial que é liberada apenas para os grandes players fazerem. Tá? E uma outra coisa também que as pessoas podem fazer nessa rolagem, que é levar os contratos de um mês para o outro, eles podem operar diferenciais de preço entre vencimento, ou seja, fazer uma arbitragem, bem como fazer uma especulação direcional. O que quer dizer isso aqui? Se eu vejo que tem alguma perspectiva de alta e o dólar do contrato X, quando eu estou fazendo a rolagem, o meu contrato V está lá no 3,50 e o meu contrato X do mês seguinte está no 3,60,
Só de eu fazer essa rolagem, eu ganhei um spread aí de 10 pontos. Então, os caras às vezes especulam fazer essa rolagem assim quando o preço estiver favorável para eles, fazendo a arbitragem entre um contrato e outro. Tá? Mas isso aí é só para os grandes players. A gente não faz isso. Outra coisa é fazer especulação direcional, é eu acreditar que o dólar vai subir ou ele vai cair e eu levo meus contratos pro mês seguinte, tá? Um dado muito importante aí, que mais para frente eu vou citar agora, mas mais para frente a gente vai falar mais, é que a rolagem, né, ela é feita no último dia do mês, no último dia de vencimento do contrato, né, último dia útil, e esse contrato ele só é válido, né? A nossa última cotação de um contrato de dólar futuro é até as 1h10, tá? Que são as prévias da Petax. Depois que a Petax se forma, esse contrato acaba. E alguém sabe por que esse contrato acaba e para que serve a Petax? Ninguém? A Petax, ela serve para equalizar. Ela é uma média, ela faz uma média. Então pensa assim, por algum motivo, um investidor estrangeiro, ele não fez a rolagem de um contrato de um mês para o outro. Não sei por quê, mas ele não fez a rolagem. Como que, se o contrato dele vence, ele precisa vencer em um preço. E qual é esse preço? Esse preço é formado na última prévia da Petax. Tá? E essa última prévia da Petax é formada às 1h10, tá? Do último dia do mês. Então, é um dia que geralmente, para quem opera o contrato próximo do vencimento, esse é um horário que vai ter uma alta volatilidade ali no dólar. Tá? Quem opera volatilidade, opera mercado esticado, mercado que vai e volta, que gosta de fazer uns ganhos rápidos, vai aproveitar esse tipo de situação que é causada por conta da estrutura do mercado, que é muito que eu vou bater em vocês aqui para falar. A estrutura do mercado que está por trás, como que as coisas acontecem, por que acontecem. Então, chegar no último dia do mês, eu quero que você pare e pense assim, poxa, 1h10, eu estou operando um contrato novo, mas você pensa, pô, mas eu sei que vai ter volatilidade no contrato antigo. Então, você pode ter uma chance operacional lá, no contrato antigo, nesse horário. Tá bom? E, para dar continuidade... Opa, espera aí só um minutinho. Beleza, vamos lá. Então, vamos lá. Os vencimentos do dólar, tá? Então, dólar, janeiro, vencimento F, fevereiro G, março H, abril J, maio K, junho M, julho N, agosto O, setembro U, outubro V e novembro X, tá? Mas aí alguém às vezes fica confuso, fala assim, ela, mas a gente está em outubro e a gente está com um contrato de novembro? Sim, porque a gente opera o dólar futuro. Tá? Então a gente está operando o dólar futuro. Em outubro a gente está operando a variação do dólar, quanto que ele vai ser precificado no mês de novembro. Assim como em novembro a gente opera em dezembro, e dezembro a gente opera o dólar de janeiro, tá bom? Aqui a gente tem como que é formado o contrato do dólar padrão e do dólar mini. Então a gente tem a nomenclatura do DOL, né? Mais o mês de vigência que a gente viu aqui, que é novembro, mais o ano, formando o código que a gente coloca ali dentro da nossa plataforma, DOL X20, o dólar padrão. No dólar mini a gente acrescenta o W, então fica WDO, não tem o L, mais o mês de vigência, mais o ano, formando WDOX20, que é o mini dólar. Tá? Uma particularidade que a gente tem, que é muito diferente de todos os ativos no mundo,
Geralmente o dólar padrão, tá? O dólar padrão americano, o euro padrão, eles geralmente ditam a variação de preço do dólar mini. Aqui, como a gente tem um fluxo muito grande de operações do dólar mini, geralmente é ele que precifica o dólar padrão. Tá? Geralmente é ele que precifica o dólar padrão porque ele tem muito volume de negociação. Muito volume de negociação. Tá bom? A variação de pontos do dólar, né? Cada mudança de meio ponto, que é a variação mínima que o dólar tem, a variação mínima, com 5 contratos, equivale a R$ 125. Então, quando a gente fala sobre a questão de ter capital para operar no dólar cheio, ter um pouco mais de capital para operar dólar... Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Então, quando a gente fala sobre ter um pouco mais de dinheiro para operar o dólar, a gente está falando sobre essa situação, tá? Porque a variação dele de 5 contratos, um do cheio, né, vai dar a R$ 125. Com o dólar mini, a variação, o contrato mínimo é 1 e a cada mudança de meio ponto equivale a R$ 5. Então, o dólar mini ele é um pouco mais acessível, mas ainda é bem mais caro se comparado à variação para quem está começando exclusivamente operando o índice, né? O índice ele é um mercado mais acessível em questão de valores, mas por ser mais acessível ele tem a questão da volatilidade que é muito maior, né? É muito diferente os movimentos entre o dólar cheio e entre o índice e o dólar. Até por isso também que as pessoas falam que o dólar ele é mais direcional, que o dólar ele é mais tranquilo de se operar, porque ele respeita mais. Mas, para falar a verdade, é muito questão de costume operacional. Tá? É costume operacional. É ver o ativo e entender se você se identifica com aquilo ou não. Eu sou uma pessoa que eu não me identifiquei com mini índice. Tá? Eu falo expressamente, eu opero mini índice pouquíssimas vezes, quando o negócio grita na minha cara. Tá? Uso algumas estratégias que são padrões para operar um mini índice, mas não faço toda essa análise que eu faço do dólar, de microestrutura, macroestrutura, como anda o mercado, quais as correlações que a gente tem. Tá? E mais um ponto também que é legal, que o dólar ele é um ativo de fases, assim como vários outros ativos, um pouco diferente das ações, né? O dólar, em um dia só, ele pode apresentar várias características, né? Então, o dólar ele pode estar um dia que ele é consolidado, que ele está em consolidação, tá? Então, no mesmo dia que ele andou, ficou consolidado, caiu, volatilidade, subiu, desceu, e entrou em tendência em um certo momento. Então, a gente precisa entender bastante questão de horário, questão de microestrutura, macroestrutura, como que funciona dos manuais da Bolsa, para a gente entender por que o dólar pode trabalhar nessas 3 vertentes no dia. Tá? Às vezes ele está consolidado porque está saindo uma prévia da Petax, ou às vezes ele está em volatilidade porque vai sair notícia, ou às vezes ele está em tendência porque tiraram os contratos ou tem alguém precisando se desfazer de uma posição. Então a gente precisa entender como que funciona, tá? Então, é legal do dólar é isso. Então, você tem que estar preparado para conseguir operar todos os tipos de mercado, seja um mercado de lateralidade, seja um mercado de tendência ou um mercado de volatilidade. Tá? A gente ultimamente está num mercado de volatilidade total. Tá? O dólar está aí testando máximas e mínimas e, cara, quando eu comecei a operar, fazer 5 pontos era show de bola, galera. Era tirar o dia. Hoje em dia, fazer 5 pontos é pegar o cu da mosca lá e é quase nada. Eu digo quase nada comparado à quantidade de spread que ele está andando, né? O spread é a distância entre uma máxima e a mínima. Então, se a gente colocar aqui, ó, num gráfico, vamos colocar num gráfico, vou colocar no gráfico de 8 pontos. Vocês darem uma olhada.
São operações mais curtas também, né, Alan, em comparação ao índice? Cara, depende muito do momento. Depende muito do momento, assim. Quando o dólar estava com baixa volatilidade, por isso que fala, não é o ativo que faz ele ficar, você fazer operações mais curtas, né? Depende de qual movimento que o mercado está fazendo no momento. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando numa consolidação, nesse ponto aqui do gráfico. Ó, pegando um dia ali, ó, tem uma consolidação. Você tem que ter um operacional para operar a consolidação. Se eu fosse operar uma consolidação aqui, ó, meu spread máximo que eu ia fazer era 4 pontos. Ah, se eu falo, pô, se o máximo que eu posso conseguir nessa operação é 4 pontos, quanto que eu vou buscar quando eu for fazer essa operação? Vou buscar 2 pontos. Então você precisa ter essa consciência, tá? A gente precisa sempre ter essa consciência de quanto que a gente vai buscar e qual é o movimento que o mercado está dando. Tem gente que fala, não opera consolidação, né? Até o Joe ele fala muito sobre essa questão de operacional de consolidação. É claro que entre eu pegar esse movimento de reversão daqui até aqui de 37 pontos e ter que arriscar fazer um movimento aqui entre pegar 2 pontos ou tomar um stop de 3 pontos, eu prefiro fazer esse movimento de 35 pontos, né? Mas há momentos que o mercado fica assim. Ele fica totalmente lateral. Totalmente. Vamos ver se a gente acha um dia que o mercado ficou muito, muito lateral. Isso eu acho aqui. No passado, esse gráfico de 8P ele puxa muita coisa. Dias mais laterais. Aqui é um dia de muita bagunça. Vamos ver. Deixa eu achar aqui. Acho um dia mais retinho. Aquela operação do ajuste, você costuma fazê-la? Cara, eu faço às vezes porque muitas vezes eu já bati meta muito antes disso, né? Então eu não volto para fazer entrada de tarde. Geralmente minha meta é de manhã. Realmente o horário que eu costumo operar é de 9 até meio-dia, salvo às vezes que o mercado está muito difícil, aí a gente fica para tarde. Enfim, eu não achei aqui um momento aqui. Vamos pegar esse dia aqui. Esse dia foi um dia que o mercado ele ficou caindo devagar, por exemplo. Então, quando o mercado está caindo devagar, a gente nunca sabe se esse rompimento é um rompimento falso. Ele vai, volta, trabalha, cai. Vai, volta, trabalha, cai. Aí volta, cai, volta de novo. Mas é o tanto de consolidação que a gente tem aqui, ó. 1, 2. Olha essa consolidação gigante aqui, ó. Então, cara, 1, 2, 3, 4 pavio. Aí aqui, beleza, contra tendência, você vai buscar aqui, ó, 5 pontos. No máximo 2,5 pontos, com um stopzinho aqui, ó, acima dessa consolidação. Então, ó, um dia que o mercado ele tá numa volatilidade lenta, mas ele tá dando muita oportunidade lateral clara, né? Lateral muito mais clara do que uma de rompimento. Se eu pego aqui e falo, vou comprar no rompimento desse fundo aqui. Mas ele tá tão errático, ó, ele tá tão errático que ele vai, ele volta demais, então ele acaba te estopando muito. E quando é que ele se acalma? Quando ele entra em consolidação. Quando ele entra em consolidação. Então a gente tem essa característica, ó, o dólar está em consolidação, aqui ele já dá uma movimentada um pouco mais para baixo, mas mesmo assim para, trabalha, cai, trabalha mais um pouco, cai, trabalha mais um pouco, cai, trabalha mais um pouco. Vou voltar aqui. Oi. Você informou aí que você gosta de operar entre 9 e 11 da manhã, né? Meio-dia. Sim. É diferente, então, da regra do índice, que a gente observa a abertura, entendeu? Espera para entrar o volume e depois, a partir das 10h40, 10h30, que a gente opera. É diferente tudo isso, né? Na verdade, assim, ó, porque não é o dólar que é diferente, tá? As regras que vocês estão seguindo hoje são regras para a proteção de capital de vocês. Vocês estão começando, né? Se vocês estão começando, vocês precisam trabalhar com o mercado um pouco mais tranquilo para que vocês possam entender como é que ele está trabalhando. Quando a gente faz day trade, o que você procura? É fluxo, é movimento, né? Então você pensa assim, isso é um mindset que você vai construindo com o tempo, não é algo que você vai fazer já a partir de agora, tá? Mas é uma coisa para se construir com o tempo. Por favor, não fujam do gerenciamento de risco
de vocês e nem das regras que foram ensinadas, tá? Deixa isso para o próximo mês, que no próximo mês a gente vai começar a trabalhar na parte operacional. Por enquanto, vocês estão aprendendo a operar. Depois que vocês aprenderem, vocês vão aprender a pegar mercado de volatilidade. Então, o que que a gente procura? Direcional, preço andando para algum lado. Se o preço vai andar em algum lado 10 horas da manhã, quando o mercado futuro abrir, 10h30, quando o mercado americano abrir, cara, eu tenho que pegar esse movimento. É onde dá um movimento do dia. Só que ele é um movimento que você precisa ser muito ágil para pegar. Eu ia fazer uma segunda pergunta, então deixa para o mês que vem. Não, mas você pode fazer. Não, então é o seguinte, o que eu percebi? Operar no dólar, no mini dólar, é uma operação um pouco mais tranquila, como você mesmo disse, né? Ela não tem essa volatilidade tão absurda e que permite que você pode colocar sua posição e até tirar o olho da tela, conversar com uma pessoa do lado, por exemplo. Cara, você não... tem uma certa cadência. Na verdade, sim, ele é mais tranquilo do que o índice, porque o índice fica naquela variação o tempo todo, né? Isso. Mas não é de tirar o olho da tela, porque se entrar alguém vendendo de uma vez e você tiver de bobeira, você vai levar e seu stop é muito mais caro. Então, a gente pensa nisso. O índice, ele é mais volátil e ele é mais barato. O dólar, ele é menos volátil, mas ele é mais caro. Então, se você equilibrar, perder a atenção e perder o momento, você vai perder muito dinheiro. Então, assim, sempre sentado, sempre prestando atenção no movimento. O que você tem que ter calma é, quando você entra no dólar, para ele ir no alvo, às vezes ele é mais devagar do que no índice. Mas quando entra fluxo de venda ou de compra, cara, ele vai embora, ele rasga. Entendi. Ele rasga. Então... Em relação à violinada também, é menos, né? Cara, acontece. Semana passada aconteceu, inclusive comigo, em alguns dias eu tomar uma violinada assim, besta, de meio ponto e o mercado cai 20, 30 pontos. Mas ele é menor porque, pelo menos no meu caso, porque eu uso muito mais gráfico de pontos. Não uso muito gráfico temporal, porque se o gráfico, por exemplo, se o dólar subiu 10 pontos, 5 pontos, 4 pontos e 5 minutos, isso não me interessa. Me interessa na frequência do mercado. Entendi, entendi. Então, obrigado. a frequência é muito isso aqui, né? Mercado, ó, ele subiu isso aqui tudo. Cara, se ele subiu isso aqui tudo em 2 minutos ou se ele subiu em 5, para mim, não importa. Eu quero pegar o movimento. Eu não vou temporal, esperar, né? É, atemporal. Não vou esperar um gráfico, ó. Isso aqui subiu 27 pontos, 28 pontos em 1 minuto. Se você olhar no gráfico de 5 minutos, cara... Tem uma vela lá, né? Tem uma vela gigante. Então, tipo assim, quando você percebeu que esse movimento estava de venda, ele já estava lá embaixo. Você perde. Mesmo se você colocar num de 2 minutos, você vai esperar o candle fechar. Você vai ficar esperando o candle fechar. E ali não. Ali, ó, se você tivesse feito uma compra por algum motivo hoje na abertura, que foi um dia bom para fazer uma compra na abertura, dava para pegar aí, ó, 20 pontos. Na verdade, hoje na abertura foi venda. Agora que eu lembrei, foi venda. O mercado abriu com a diferença aí de 200 contratos entre os comprados e os vendidos. Tá? 200 contratos. E quando ele caiu, ele voltou, subiu 3 pontos e caiu isso aqui tudo, 15 pontos. Depois que ele caiu 15 pontos, ele absorveu e voltou para cá. Estava acompanhando hoje cedo esse movimento aqui. Mas isso aqui, ó, só dá para ver se vai ter esse desbalanceamento se você olhar no fluxo. Você não consegue pelo dólar. Tá? Então, a gente vai mesclar esses dois operacionais aí nesse mês. Vocês vão ver que sim, você pode ter o gráfico de 5 minutos. Eu gosto muito do gráfico de 2 minutos no meu operacional. Eu deixo aqui como uma terceira tela. Eu tenho uma primeira tela que é o gráfico de fluxo, uma segunda que é o gráfico de ponto e uma terceira que é esse gráfico de 2 minutos. E aqui eu uso muito mais para ver essas figuras de reversão, né? Reversão de movimento, ou se ele pegou em alguma... se ele está fazendo um pullback em alguma média.
Ele foi aqui, fez uma figura de reversão, caiu, fez um pullback, caiu. Então, eu gosto de olhar por costume para enxergar essa reversão. Mas eu também posso enxergar essa reversão dentro de um volume at price, né? Que a gente vê o mercado cai com força e para. O mercado sobe com força e para. Mas eu gosto de olhar aqui porque eu acho que ajuda e soma na leitura. E nossa aula por hoje é isso, pessoal. Amanhã a gente vai falar um pouco mais do perfil dos participantes. Hoje foi mais introduzindo o que é o dólar, questão de cotação, questão de ajuste. Eu acho que o ajuste hoje foi um dos pontos mais importantes para a gente falar, de por que ele é importante. Quando passa esse horário, o mercado praticamente morre, não tem mais negociação praticamente. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Beleza aqui também, Alan. Beleza. Vocês vão falar mais meu nome aí, que eu vou estar com vocês todo dia, praticamente. Valeu. Obrigado aí, cara. Sabe o que eu tinha pensado? Sabe o que eu tinha pensado em relação àquela operação do ajuste? Falei, pronto, o cara fica o dia todinho tranquilo. Chega a hora do ajuste, ele entra com 20 contratos, faz aquela operação e vai embora. Faz também, cara. Faz. Isso que eu falo assim. Só que tem que ter o caixa, né? Porque se for 20 contra, né? O cara tem que ter caixa para aquele dia. Ele não vai buscar mais a perca, né? É verdade, já era. Já era, você nem vai mais atrás, porque e se dormir posicionado ainda fica pior, que pode tomar um prejuízo ainda maior. Maior. É, verdade. Alan, show de bola, viu, cara? Parabéns aí. Valeu. Alan, muito bom, cara. Muito bom. Obrigado, amanhã a gente fala aí mais, então. É nesse horário, nesse mesmo bate-horário? Mesmo bate-horário. Qualquer coisa, se precisar mudar, eu aviso com antecedência para vocês. Tá ótimo. Fechou. Eu vou rever a aula, porque eu já peguei no meio, tá? Beleza. Qualquer dúvida, eu vou subir também a apresentação já lá junto com o vídeo. Se tiver qualquer dúvida, deixa o comentário lá no próprio Hotmart, que aí eu consigo tirar. Ou então me manda mensagem, vocês têm meu WhatsApp lá no grupo. Bacana. Eu já vou, na hora que você subir essa aula, eu já vou pegar ela do início. Beleza. Então, valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Obrigado.